Leitura do livro O Poder das Suas Palavras. Capítulo 2. Valores e relacionamentos. A vida é a autoexpressão de um ser cujas experiências lhe revelam, dentro os valores que possui, quais são ruins e quais são os bons valores, possibilitando-lhe que fixe de forma perene apenas aqueles que produziram bom sentimento. Nenhum método pode ser mais perfeito para fixar um aprendizado do que o sentimento obtido a partir de uma experiência. É dessa forma, sentindo na própria pele a força e o significado de nossas palavras, quando falamos aos nossos principais interlocutores, que criamos o discernimento e compreendemos qual é a melhor maneira de nos comunicar com eles. Temos 4 interlocutores fundamentais, com os quais são construídas todas as nossas experiências. Eu mesmo. Os outros. A matéria. Deus. Relacionamento comigo mesmo. Um auto-relacionamento ocorre geralmente pelo pensamento. Pensando construímos todas as circunstâncias pessoais que nos darão retornos infalíveis, por meio de sentimentos que serão capazes de nos redirecionar para aqui ou ali e até mesmo produzir ações mais ousadas ou inibi-las. O que afirmo a meu respeito se torna a minha realidade, ainda que, em princípio, as minhas afirmações não sejam verdadeiras. Quando digo que não tenho capacidade para certa atividade, apesar de ter, eu estou dando ordens ao meu cérebro que, a partir daquele instante, comece a desconectar uma conexão cerebral aqui, outra ali, de modo que, ao final, eu realmente esteja incapacitado como afirmei. O que penso a meu respeito altera o que eu sou. Diante de algum desafio é natural que façamos um balanço mental de nossos recursos. Em uma situação dessa, se eu digo que vou conseguir, que sou capaz e que eu tenho competência, naquele momento enviarei ao meu cérebro uma ordem para que faça as conexões apropriadas para criar os caminhos, para que eu consiga, que seja capaz e competente. Quando faltar alguma habilidade, ele criará uma experiência intermediária que me levará a completar a conexão que me falta. Afirmar posições positivas como tudo para mim dá sempre certo, dá início a um processo de criação de condições internas no cérebro, para que em todas as atividades em que me envolver o resultado seja sempre o esperado. No momento em que eu faço cair as minhas vibrações, reduzindo capacidades, eu sinto medo do futuro e duvido de minhas capacidades. O temor de não conseguir alguma coisa faz com que de imediato algumas conexões cerebrais que dão coragem, poder e força de vontade sejam desligadas ou inibidas. Há um bloqueio na parte positiva do cérebro e o corpo todo recebe sinais, reduzindo estímulos naturais, e a partir disso, todo o meu ser funciona apenas em níveis mínimos de capacidade. Nesse caso, será infalível, o que eu temo virá a mim e se tornará a minha realidade. Relacionamento com os outros. Em qualquer envolvimento com outra pessoa eu exerço sobre ela alguma influência e ela também a exerce sobre mim. Minhas palavras a afetam e as dela afetam a mim também. Em maior ou menor grau, todos nós alteramos uma pessoa e ela nos altera também. O meu caráter não é exatamente aquilo que eu me tornei por mim mesmo, mas é, em grande parte, o caráter das pessoas com as quais convivo mais assiduamente. Um aspecto interessante do relacionamento com outras pessoas pode ser observado nos momentos em que as julgamos. Assim como as vejo, assim elas são comigo. Se as vejo como antipáticas, elas serão antipáticas comigo. O interessante é que essa mesma pessoa, vista por outra como uma pessoa legal, será legal com esta última. Todas as pessoas são suscetíveis ao poder das palavras, elas se tornam diferentes em cada julgamento e adotarão um modo de ser de quem as vê. Com os outros aprendemos a identificar quais são as palavras que trarão um retorno satisfatório, porque ao lhes falar seja o que for estaremos nos sentenciando a viver o retorno do que falamos, e isso nunca falha. Sempre que observo um defeito em outra pessoa, estou focando
o conhecimento do mesmo defeito justamente em meu conteúdo mental, porque ninguém é realmente separado de ninguém. Eu estou na mente da pessoa que julgo, assim como ela está na minha mente também. Nenhuma palavra apenas vai, todas as palavras vão a um destino, e quem fala é esse destino. Por isso não é que elas retornam, elas nem chegam a sair de mim, razão pela qual eu tenho o mesmo sentimento do outro. Relacionamento com a matéria. Em relação à matéria e às circunstâncias relacionadas ao mundo material, minhas palavras dão o que chamo de consistência material. Elas ditam as formas, os modelos e os comportamentos do universo atômico e faz arranjos na natureza para que tudo seja de acordo com o que penso. A natureza que observamos e todas as cenas dramáticas ou encantadoras não passam de arranjos mentais que fazemos e que vemos a partir do foco interno. As situações e as pessoas ouvem a minha voz e reagem modificando-se para o modo como eu as vejo. Meu modo de ver e julgar promove arranjos de cenários e de papéis. Nesse relacionamento estão assentados os maiores problemas das pessoas, pois elas acham que as realizações dependem da existência prévia do recurso em dinheiro ou do crédito. No entanto, as ideias, os desejos, os sonhos, e tudo que se relaciona à matéria pode se tornar realidade, apesar de, quando os idealizamos, nos faltar o recurso. Tudo que é material, inclusive o dinheiro, nasce do pensamento. Então o que pode ser pensado, imaginado, falado, pode se tornar realidade material. Como nasce uma realização material? Pela sustentação de um pensamento, pela afirmação constante e pelas ações que fizermos e que estiverem relacionadas aos nossos sonhos. É essa constância em pensar, o repetir das palavras e o fazer reiteradas vezes que cria e amplia o poder magnético que adensa e torna realidade as nossas palavras. Não existem limites para o pensamento como consequência, não existem limites para se realizar o que se pensou. Nós colocamos limites, obstáculos e todo tipo de empecilhos para que uma realização ou um sonho aconteça, e eles se tornam fracos ou são completamente anulados. Uma situação muito pensada sempre acontece, seja favorável à realização dos nossos sonhos ou não. É o que se crê que se realiza, seja a coisa desejada ou a indesejada. Nesse aspecto é possível afirmar que cada um tem aquilo que esperava ter, nem mais nem menos, como também podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que para ver é indispensável crer. Não há nada lá fora, mas quando penso em algo e acredito de modo infalível, o terei como realidade. O meu foco faz com que surja uma realidade no meu cenário pessoal. Tanto posso construir, interromper a construção, como também destruir o que já fiz. Eu sempre estou por trás do que acontece comigo. Relacionamento com Deus. Com Deus nós criamos a felicidade, pois havendo a confiança nele, seja qual for a nossa crença a seu respeito, o poder emana e produz o que pensamos. Nessa crença, o Verbo se manifesta por minhas crenças. Quando eu amo a Deus de todo o meu entendimento, faço o que Ele ordena e de qualquer modo, sendo Ele interior ou exterior, a realização sempre acontece. É o meu alinhamento com suas leis que dá a mim o poder, a imunidade, o êxito e o resultado esperado. Mas fora desse alinhamento, sou eu mesmo que crio a minha felicidade ou infelicidade, porque estou me relacionando com um poder que está em mim e que por isso mesmo está conectado às minhas palavras. Ao pensar que Deus está fora de mim, eu preciso ser obediente. Pensando que Ele está dentro de mim, eu preciso me tornar fiel aos seus princípios. Crendo que eu mesmo sou um ser divino, eu tenho os poderes de um. Se acreditar que sou apenas um pequeno rebanho, tenho de ouvir a voz do pastor e segui-lo. Se sou um ser divino, se creio na minha divindade, eu sou imortal. Se faço parte do rebanho, estou vivendo o processo da morte sem morrer, e da vida sem realmente viver. Neste último caso, não terei poder algum.